Hoje, a tecnologia do mundo está muito avançada. E isso não é algo bom, porque é algo muito ruim mesmo. Porque essa tecnologia muito avançada, ela pode ser deliberadamente usada para enganar as pessoas, para fazer elas acreditarem naquilo que não é verdade, para fazer com que elas possam confiar em mentiras e achar tudo isso uma boa ideia. Então, quando as pessoas estão, como é que eu posso dizer assim, se integrando com essa tecnologia, elas se apropriam disso e acham isso muito legal, muito bom. Acham isso útil, até mesmo. Mas o que existe por trás disso é algo engenhosamente perverso inventado para enganar pessoas. Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque às vezes esse engano criado pela tecnologia pode fazer você se desviar da verdade. Não querer mais verdade, e sim a fábula inventada por essas tecnologias, que são perversas, são coisas que foram maquinadas pela imaginação de pessoas para cumprir esse objetivo, de fazer as pessoas acreditarem nisso. Então, elas se apegam a essa tecnologia e elas fazem dessa tecnologia como se fosse um deus, digamos assim. Então, é algo perverso mesmo. E muitas pessoas estão vivendo nessa condição hoje, de serem escravizadas pela tecnologia. A tecnologia para elas é imprescindível, é algo necessário, sem a qual as pessoas não conseguem viver mais. Então, isso pode ser algo perigoso. E é preciso salvar as pessoas desse perigo. Como? Conscientizando elas a respeito disso. Porque tanto você como eu não podemos ser refém de algo que vai nos prejudicar. Então, é preciso tomar cuidado com isso. A tecnologia ela é boa? Sim. Ela é útil? Sim. Mas nós não podemos nos deixar levar pela tecnologia. Não, nós não podemos deixar que a tecnologia nos escravize, que corrompa a nossa mente, que queira nos escravizar. O que deveria ser o contrário. O homem é que deveria dominar a tecnologia, não a tecnologia dominar o homem, como está acontecendo hoje. Esse vício nessa tecnologia é nocivo, é perigoso. É preciso entender isso aí. Porque a saúde humana, física, psicológica, mental, do organismo inteiro do ser humano, ele depende de coisas saudáveis para se manter saudável. Então, é preciso dar mais valor a essas coisas básicas, essenciais, decisivas, para que você possa ter uma vida saudável. Então, não deixe que a tecnologia te desvie de uma vida saudável. Não seja dependente da tecnologia a esse ponto. Tecnologia não pode ser um vício. Você não pode viver nesse ciclo vicioso até o fim de sua vida. Isso vai só deixando você cada vez na pior. Então, é preciso se conscientizar de que a tecnologia não pode causar o seu mal. Não deixe que a tecnologia cause o seu próprio mal em tempo algum. Você tem que entender isso aí. Existem muitas coisas boas que você pode fazer para que você viva uma vida saudável. Faça essas coisas que você vai ver.
que a sua vida vai melhorar. A sua visão, a sua audição, os seus 5 sentidos vão ficar melhor. Então, é preciso entender isso hoje. Porque as pessoas têm que abrir os olhos, cair na real. Elas têm que enxergar o óbvio, o certo, para poder caminhar por esse caminho. Com um propósito de nunca se deixar escravizar pela tecnologia. Porque todo aquele que se deixa vencer pela tecnologia vai ficar escravo da tecnologia. A tecnologia escravizando o homem. Tem cabimento isso? Não. Mas muitas pessoas vivem assim hoje. Então, a tecnologia, ela pode ser usada para enganar as pessoas. Para fazer as pessoas acreditarem em mentiras, digamos assim. Então, o engano da tecnologia é sutil. Ele vai pouco a pouco, condicionando a pessoa, doutrinando a pessoa, fazendo a pessoa se esquecer de coisas simples e se complicar em muito por causa da tecnologia. Então, é preciso que entendamos isso. O corpo humano, o seu corpo humano e o meu corpo humano tem coisas muito mais avançadas do que a tecnologia. Deus criou o nosso corpo assim. A complexidade do corpo humano excede a complexidade da tecnologia em muito. Isso é algo que devemos considerar. Porque aquele que nos criou, ele nos criou dessa forma perfeita. Então, a perfeição está em seu corpo, em meu corpo. E isso é grandioso demais. Não existe tecnologia que possa criar um ser humano com a mesma complexidade ou até maior ainda do que a que Deus criou você e eu. Os seres humanos de forma geral. Essa é a verdade. Os nossos olhos têm uma complexidade muito grande. É impressionante. É inigualável. Não há paralelos no mundo que possa ser igual à criação do nosso corpo. A complexidade é estarrecedora. Então, é superior à tecnologia que existe, sem dúvida alguma. E isso você pode comprovar. A ciência explica isso. Então, a ciência deixa bem claro a diferença que existe entre um corpo humano em relação ao corpo de um robô feito com inteligência artificial. Um robô feito com inteligência artificial, ele não tem coração, ele não tem olhos, ele não tem DNA, ele não tem as mesmas capacidades, digamos assim, que o corpo humano tem. Ele não tem coração, ele não tem alma, ele não tem espírito. Ele não tem o cérebro desenvolvido como nós temos. Então, você e eu estamos, de certa forma, acima da tecnologia. O ápice é você e eu. Então, isso é maravilhoso demais. É perfeito, não tem falha alguma. Então, é preciso que se entenda isso. A tecnologia ela pode ser usada por você e por mim, sem dúvida alguma, sem problema algum. Mas quando o ser humano se deixa escravizar pela tecnologia, ao ponto de dar à tecnologia uma autoridade sobre a sua vida, aí é que começa a complicar. E essas complicações podem ser ruins, perversas, podem causar maus resultados na vida do ser humano.
Então, é preciso que agora possamos entender isso aí. Porque uma vida saudável não depende de tecnologia, nem em tempo algum. Então, é preciso entender isso hoje. Então, eu espero que essa mensagem possa fazer você entender isso. Foi muito claro e simples o que foi falado aqui, para a nossa própria compreensão sobre esse assunto. Então, é preciso que agora possamos dar valor àquilo que foi criado, como você e eu, com corpo, alma e espírito. Isso é maravilhoso demais. Então eu espero que as pessoas possam entender isso hoje. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.